para isso, eu tenho o prazer de receber aqui novamente no Inspire-se o cardiologista, o Dr. Luciano Ceolim Rosa, que é diretor técnico do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Doutor Luciano, muito bem-vindo, que prazer recebê-lo novamente. É um prazer estar aqui novamente, André. Muito importante, muito bom, porque continuamos falando da saúde do nosso coração e tem muitos quesitos aí que não conseguimos abordar, é claro, em uma nem duas entrevistas, né, doutora? A gente precisa de mais tempo para isso. E o colesterol, doutor, ele tem alguma implicação direta na saúde do nosso coração? Ele tem uma implicação direta, mas eu vi que tu falaste do café, que Exato. está na pauta hoje, o café também... E na pauta, é claro. Tu quer que eu comente? O café Por não faz favor. mal para a saúde, tá? Antes de falar do colesterol, o café é um caso grave de preconceito, tá? O café não faz mal, o café não dá arritmia. Em excesso, como qualquer coisa, ele faz mal, mas o café não faz mal. Inclusive, tem estudos demonstrando que o café está associado a menor risco de depressão e suicídio e que o café, o consumo dele, claro, sem excesso de açúcar, também diminui a incidência de diabetes. Então, o café não faz mal. Não faz mal, nem não. O excesso dele, doutor? Olha, o excesso é difícil, tá? Porque o excesso de café, assim, a cafeína ela pode dar uma certa dependência e a falta de cafeína pode dar dor de cabeça em quem é muito dependente da cafeína. Mas o café não faz mal, porque isso é uma... Vem se dissipando essa ideia do café fazer mal, sabe? Mas é uma coisa que antes, eu sou formado há 30 anos já, antes eu ouvia mais. O café preto é perigoso para o coração. Não, o café não é perigoso para o coração. Olha que ótima notícia, então. Podem tomar café à vontade. A gente que inicia sempre as manhãs aqui no Inspire-se com um cafezinho, então podemos tomar à vontade café, que mal não faz ao nosso coração. Café não faz mal. Ótimo, então já fica aí um mito derrubado, bem importante isso. E em relação ao colesterol, doutor, o que causa essa elevação? O que a gente faz de errado para isso? Eu acho que tu não podia ter escolhido o assunto melhor, tá? Em agosto, dia 8, a gente teve o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E nós temos um problema, tá? O que tem uma epidemia muito grande através das redes sociais, a epidemia não é tão grande, mas é uma minoria de pessoas que, através das redes sociais, têm divulgado desinformação. Tá? E isso acaba repercutindo nos pacientes, não na maioria, mas alguns pacientes no consultório chegam a ter dúvida de uma coisa que é estabelecida e muito bem estabelecida desde os primeiros estudos, tipo o estudo de Framingham, que é um estudo lá da década de 50. Framingham é uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde começou a se estudar o que realmente fazia mal. E começou a se descobrir que diabetes, tabagismo, colesterol alto, hipertensão provocavam, que são os fatores de riscos mais tradicionais. Então, isso é uma coisa já bem estabelecida e hoje nós temos algumas pessoas que são uma minoria, mas muito influentes. Porque o que causa influência não é o razoável, o que causa influência é aquilo que choca. Né? E essas pessoas acabam divulgando e difundindo desinformação. Isso é muito importante para qualquer área, doutor, porque realmente a gente tem que saber onde buscar essas informações, de quem a gente está ouvindo essas informações. Isso é básico na época que vivemos, principalmente com essas redes sociais. E ainda mais, não quero entrar nesse quesito, mas em épocas de eleições a gente tem que saber muito bem. Sim, porque depois mistura com ideologia, mistura com política, com crenças, né? Então, nós vivemos isso, né, durante a pandemia, uma série de desinformações que se misturaram com coisas ideológicas. Mas como tu falaste, não vamos para esse caminho que é ruim. Exato. Mas assim, isso repercute, tá? Faz umas 2 semanas eu atendi no consultório um paciente que eu olhei o exame e houve um salto do colesterol. Paciente de 82 anos, e eu perguntei, mas vem cá, o que houve? Tu parou com o remédio do colesterol, né? Porque para essa variação tão grande, eu consultei um médico, um médico generalista dele, que ele consultava também, e ele disse, a comunidade científica, ele me disse que os médicos estão divididos sobre o tratamento do colesterol. Sabe, na hora me ocorreu uma coisa que eu não tinha usado, talvez tenha sido até um pouco dramática. Eu disse, olha, mas tu me falar isso é que nem tu falar que a comunidade astronômica está dividida. Uns acham que a Terra é esférica, outros acham que a Terra é plana. Eu disse, não está dividida. A comunidade séria de médicos, a comunidade que estuda o colesterol, a comunidade que estuda as questões cardiológicas, existe um consenso que o colesterol é um fator de risco. Não há muito tempo,
Tá? Não há nenhum documento dizendo que o colesterol não tem relação e que ele não tem de ser tratado. O que surgiu é uma minoria que sabe-se lá por que razão. Tá? Existem várias teorias de por que as pessoas pegaram colesterol para dizer que colesterol não faz mal. Tá? E Qual não, a vantagem seria divulgar eu não algo sei, assim, sabe? Um gente? colega certa vez me disse que muitas pessoas te prescrevem esteroides anabolizantes, como isso provoca uma disparada no colesterol, daqui a pouco a pessoa vê o seu colesterol 400, 500, eles têm que arrumar uma narrativa para dizer que o colesterol não faz mal. Eu não sei se é isso, tá? Mas eu estou dando uma hipótese. Tá? A outra hipótese é aquilo, assim, eu descobri o ovo de Colombo, eu descobri uma coisa fantástica, eu sou o cara, tá? É uma coisa assim, eu sou um Messias. Aí é um pensamento mágico, um pensamento errado. Né? O colesterol é um desserviço. Tá? O colesterol é uma coisa muito bem estabelecida. Para as pessoas que são doentes, nós em medicina falamos prevenção primária, quando a gente começa medidas antes da doença aparecer, e prevenção secundária. Depois que a doença apareceu, nós iniciamos medidas para impedir que a doença volte. Na prevenção secundária, o primeiro grande estudo é de 1994. Foi publicado em 1994, um estudo com mais de 4.000 pacientes, 4.444, ficou um número curioso, né? É fácil de lembrar. Esse estudo demonstrou uma redução dramática da incidência de novos infartos e de novos AVCs nas pessoas que tinham tido AVC tomando as estatinas, que são o remédio mais tradicional, não é o único remédio. Então, assim, esse tipo de... E isso foi replicado. Então, não adianta tu ter um estudo bom, esse estudo tem que ser replicado. E ele foi replicado inúmeras vezes, em vários estudos, não só patrocinados pelo laboratório, como estudos feitos de maneira independente. Então, isso está sepultado, esse assunto. Essa questão não existe. O que existe é quanto que nós vamos baixar o colesterol de quem já é doente. Quem ainda não é doente, muitos deles vão precisar tratar. Tá? Quando que nós vamos começar o tratamento é que a gente vai discutir. Agora, essa teoria de que colesterol não faz mal, por favor, tá? Tente se aproveitar esse espaço. É um privilégio vir, tá, numa mídia séria e poder falar para a população que isso não existe. Não, e o colesterol alto, doutor, a longo prazo, o que pode causar no organismo? Colesterol, assim, todos nós temos colesterol, tá? Em maior ou menor quantidade. E na população em geral, um pouco mais da metade desse nível de colesterol depende da nossa genética. Algumas pessoas têm algumas variações genéticas muito desfavoráveis. Existe um tipo de hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia é o termo para colesterol muito alto no sangue, que é genético. Se a pessoa tem uma variante desse gene, ela tem níveis muito altos de colesterol. Normalmente, o colesterol dito ruim, chamado LDL, é acima de 190 nessas pessoas. Isso, hoje, a gente sabe que está ocorrendo em 1 a cada 300 pessoas. Então, não é comum, mas não é raro. Tá? Pega uma cidade como Porto Alegre, né? Tu vai ter alguns milhares de pessoas, né? com esse tipo de problema. E quando dá o azar dessas pessoas terem os dois genes, e aí chega na faixa de 1 para 300 mil para 1 para 1 milhão, essas pessoas têm colesterol tão alto quanto 2.000, tá? Ou mais. E essas pessoas começam a ter doença cardiovascular na infância. É extremamente raro essa. Mas assim, isso torna muito claro que o colesterol está intimamente ligado com o começo do processo de uma doença que é a doença mais comum do mundo, que é a doença da aterosclerose, que é uma inflamação no vaso sanguíneo onde o colesterol se deposita dentro dessa placa inflamada. Então, o colesterol está implicado. Para quem tem aterosclerose, às vezes, mesmo o nível dito bom de colesterol não é bom o bastante, ele tem que ser muito mais baixo. Talvez, para uma pessoa que não tem ainda aterosclerose e tenha um colesterol não tão bom, a gente possa acompanhar, possa indicar algumas mudanças de estilo de vida e não iniciar necessariamente com remédio. Medicação. Tá? Mas, se não resolve, depois de um determinado tempo, o médico tem que discutir com o paciente e conversar a respeito no início de alguma medicação. Tem que fazer um acompanhamento, isso é fato. Existe, então, a diferença entre o colesterol elevado e a doença cardiovascular? Existe. O colesterol elevado torna a doença mais provável, mas ele não é uma condição sine qua non, que a gente diz sem a qual não, tá? Algumas pessoas podem ter aterosclerose sem ter o colesterol necessariamente elevado.
As pessoas que têm o colesterol elevado têm uma probabilidade bem maior de ter aterosclerose. Mas, assim, para tornar claro para a população, quando que aparece a aterosclerose? Tem um exame que hoje nós usamos para refinar, que nos ajuda a detectar a aterosclerose silenciosa. Por exemplo, um desses exames é o score de cálcio coronárias. É um exame feito por tomografia, sem contraste, com uma baixíssima carga de radiação. Todo mundo tem que fazer? Não. A gente tem que calcular a probabilidade de risco do paciente. Quando é muito óbvio, não precisa fazer, e quando é muito improvável, não precisa fazer. Aquele paciente que está duvidoso, esse exame pode ajudar. Nós esperamos que a gente comece a detectar a aterosclerose em mais da metade dos homens na faixa dos 50 anos e mais da metade das mulheres na faixa dos 60 anos. Então, é uma coisa extremamente comum. Essas pessoas onde a gente começou a detectar a aterosclerose, não tem que discutir. É importante tratar o colesterol. E, de preferência, com medicação. Com medicamento. Quais são os principais fatores hoje, doutor, que contribuem para o aumento do colesterol? Nós falamos da genética e esse ainda não tem muito que a gente possa fazer, apesar de ter uma classe de medicamentos atuais, que é um medicamento mais caro, são medicamentos mais caros, que interferem numa proteína do sangue que tem determinação genética, tá? Então, nós não vamos falar, senão vai virar uma aula complicada de bioquímica, tá? E esses medicamentos, normalmente, a gente reserva para aquelas pessoas que são doentes e que não atingiram uma meta de colesterol muito baixo. Para ter uma ideia, quem é doente, as diretrizes atualmente recomendam que o colesterol dito ruim, LDL, fique abaixo de 55 miligramas por decilitro. Isso, ao natural, pouquíssimas pessoas têm, quase ninguém tem. Então, para a pessoa que é doente, o colesterol, a ideia é o quanto mais baixo, melhor. Mas fora essas questões genéticas, essas doenças que eu falei, a hipercolesterolemia heterozigótica e a mais rara, homozigótica, os fatores ambientais têm um impacto, sim, bastante significativo no colesterol. O tabagismo interfere, reduzindo o dito colesterol bom e aumentando o colesterol ruim. O sedentarismo tem algum impacto no colesterol e a má alimentação tem impacto no colesterol também. Mas aí tem um detalhe da má alimentação. As pessoas entendem que a aterosclerose é uma coisa tipo o que acontece nos canos no encanamento da casa. Lá, a gordura está entupindo e pensam que não comer gordura vai ajudar o colesterol. Isso está errado. Não é uma coisa passiva. A gordura, por incrível que pareça, algumas delas, numa determinada quantidade, são boas para o colesterol. E uma coisa que a gente tem que lembrar, 1 grama de gordura equivale mais ou menos a 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato em torno de 4 calorias. Se a gente tira totalmente a gordura da dieta, tu vai reduzir muito o aporte calórico, a pessoa vai ficar com fome e vai acabar comendo porcaria. E essas porcarias, às vezes, aumentam mais o colesterol do que a própria gordura. Então, não é a gordura o vilão? Não é a gordura. Tinha um vilão terrível, e esse vilão foi banido no Brasil em 2023 pela Anvisa. Foi um processo que iniciou em 2019. Esse processo iniciou na Dinamarca, muito mais tempo atrás. Depois, os Estados Unidos adotou esse processo, que era banir a chamada gordura vegetal hidrogenada. Tá? Essa gordura não deve existir. Tá? E ela estava presente Estava presente em muita bolachinha. Bolachinha, wafer, salgadinho, aquela bolachinha recheada. O problema dessa gordura é que ela fazia mal em quantidades minúsculas. Então, a pessoa, às vezes, fazia academia, não fumava, fazia exercício, e no coffee break ia lá, tomava o cafezinho, que não faz mal, e comia um wafer ou 2 bolachinhas recheadas, que às vezes era o suficiente. Sorvete também tinha, né? A gordura vegetal hidrogenada. E ela era muito interessante porque ela não ficava rançosa e dava uma consistência boa, apesar de não interferir muito no sabor, e era barata. As outras opções são caras, né? Então, a Anvisa, em 2019, deu um prazo de 4 anos para a indústria se adaptar, e em 2023 ela foi banida no mercado. Nossa, recentemente, né, doutor? Então, assim, atualmente não tem teoricamente, uma gordura que faça tanto mal. O que tem é uma concepção equivocada sobre as gorduras saturadas. Essas pessoas que eu falei que são a minoria, começam a advogar, e aí baseado em alguns estudos distorcidos, que a gordura saturada, que é a gordura de origem animal, não faz mal. Isso é controverso, tá? Se nós considerarmos que a pessoa vai substituir a gordura saturada por gordura vegetal,
natural, não a vegetal hidrogenada, que são os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, esses são melhores. Mas se a gente tirar totalmente a gordura, então a gordura saturada ela não é tão ruim comparada com o excesso de carboidrato. Mas comparada com as gorduras boas, ela também não é tão boa. Ela aumenta o colesterol total, aumenta o colesterol bom também, mas agora essa gordura que eu falei, não, ela disparava o colesterol ruim, baixava o colesterol bom, além de aumentar uma série de marcadores inflamatórios e piorar essa doença aterosclerótica de maneira muito acelerada. Mas essa foi banida, então, da indústria alimentícia? Atualmente, a indústria está migrando para um tipo de gordura saturada chamada gordura de palma, que parece que não é tão boa, tá? Então, mas não é tão daninha quanto era a gordura vegetal hidrogenada. Então, de certa forma, assim, preferir alimentos não processados. Tá? Alimentação equilibrada. Isso. E não processados. E não tentar, assim, não que não possa, numa eventualidade, claro. tá? Mas tentar não consumir açúcar e tentar não consumir alimentos processados. Tá? Nós Isso vamos é para o intervalo, doutor, e na volta a gente continua esse assunto. Tem uma pergunta até que eu quero deixar lançada aqui, que é algo que vai, como algumas coisas que se tornam mitos aí vão mudando com o tempo. Os ovos. Ovos fazem mal, não fazem mal, podemos hoje comer à vontade, porque um tempo atrás ele tinha se tornado vilão, hoje parece que não é. Vamos saber sobre isso daqui a pouquinho, então, com o doutor Luciano. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Principalmente, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre colesterol com o doutor Luciano Seolim Rosa, que é diretor técnico do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Doutor, antes de sairmos para o intervalo, eu lancei aqui uma pergunta sobre os ovos, né? O ovo que, em algum tempo atrás, era vilão, se dizia, inclusive, que tinha que limitar a quantidade de ingestão por semana, né? Era bem limitado. E hoje a gente vê pessoas comendo até 20 ovos num dia. O que a gente pode falar em relação a isso? O ovo tem uma história interessante. Tá? Teve um pesquisador, ele morreu com mais de 100 anos, chamava Fred Kumeroff. E ele foi muito relacionado com pesquisa de alimentação na época da Guerra da Coreia. Tá? Os Estados Unidos investem muito dinheiro quando tem alguma guerra. Tá? E estava muito preocupado em como fazer rações para os soldados e levar alimentação. E uma dessas rações, um dos modos de levar o ovo e não estragar, era o ovo liofilizado. Tá? E esse ovo liofilizado, que é o ovo congelado, transformado em pó para ser reidratado, o colesterol ficava oxidado. E esse pesquisador, naquela época, levantou uma hipótese que o colesterol oxidado faria muito mal. Isso não ficou bem claro, tá? Na verdade, a gente não trabalha atualmente com a hipótese mais do colesterol oxidado, mas ele lamentou muito que essa pesquisa foi muito mal entendida. O que ele queria dizer não era necessariamente que o ovo faria mal, mas o ovo preparado daquele modo faria mal, e isso ecoou durante décadas, assim, da história do ovo fazer mal. O ovo ele é muito rico em colesterol, mas mesmo a quantidade de colesterol que tem na gema do ovo, comer colesterol não aumenta tanto assim o colesterol do sangue. Isso que a gente precisa entender, tá? A não ser, claro, como tu falou, que agora as pessoas estão comendo 10, 8, 20 ovos por dia, aí sim aumenta, tá? Então, a gente tem ainda um debate sobre a quantidade de ovos que deve ser consumido, tá? O ovo é uma fonte muito rica de proteína, a clara do ovo tem muita proteína, a gema também tem uma quantidade de proteínas e ele tem... o ovo tem uma das fontes que não o sol de vitamina D, então a pessoa não deve banir o ovo da alimentação, mas não pode entrar nessa loucura de comer vários ovos por dia, porque daí aquilo que era irrelevante passa a ser relevante. Como tudo, né, doutor, é excesso? Tem um caso assim anedótico, um caso que eu vou lembrar, mas me chamou muito a atenção. Faz alguns anos eu atendi uma comissária de bordo que ela contou que pelas exigências ela tinha que se manter muito magra, e um dos modos que ela fazia era fazer uma marmita que tinha uma quantidade de 6 ou 8 ovos por dia. Ela estava com 280 de colesterol total, que a gente não costuma ver isso. A gente vê alguma melhora no colesterol com a mudança de estilo de vida, mas normalmente não é tão dramática. Quando ela passou a não fazer essa dieta exótica, assim, essa quantidade de ovo normalizou. Então, assim, tudo bem, é um relato de um caso, claro. Mas assim, quando a pessoa parte para esse excesso de comer vários ovos por dia, sim, é de se esperar que o colesterol vá aumentar. A obesidade tem relação
colesterol ou vice-versa? Tem uma relação tênue, tá? Porque a obesidade ela está associada com maus hábitos, muitas vezes. Além dos fatores genéticos que predispõem algumas pessoas mais, ela está relacionada com se alimentar mal, sobretudo a obesidade central, tá? Que é aquela obesidade visceral. Mas não dá para levar assim. Tem muita gente magra, muito magra, ou dentro do peso ideal, com uma boa massa muscular, que tem colesterol elevado, e o colesterol ruim elevado. Tá? Então, não dá para ir para essa linha, assim, não, eu sou magrinho, eu faço exercício, eu não preciso me preocupar com colesterol. Não, a pessoa tem que saber como é que é o seu colesterol. Doutor, o que o colesterol bom, de que forma a gente consegue alimentar esse colesterol bom? Tu sabe, isso é outro assunto bem interessante que tu falaste, tá? O colesterol é um só, tá? A gente usa HDL e LDL para se referir às lipoproteínas, que são umas esferazinhas de proteína onde o colesterol está no meio. Se elas têm uma densidade muito alta, a gente chama de high density, né? HDL, a lipoproteína de alta densidade. Se elas têm uma densidade menor, a gente chama de low density, que é o LDL. Tem outras, a densidade muito baixa, a densidade intermediária, mas essa não vem ao caso a gente falar. Então, o colesterol é o mesmo, o que muda são as lipoproteínas. O HDL, nós observamos, sim, que quem tem um HDL alto, essas pessoas têm uma tendência, não é que elas estão blindadas, mas elas têm uma tendência a ter menos problema cardiovascular. E quem tem um HDL muito baixo, tem uma tendência maior. Raciocinando assim, eu acho que na primeira década, entre 2000 e 2010, foram publicados alguns estudos com medicamentos que aumentavam muito o HDL. Lamentavelmente, não houve esse resultado tão bom, não houve resultado positivo em prevenir doença. Tu aumentava o HDL artificialmente e a doença não diminuía. Esses medicamentos não chegaram a ser lançados no mercado. Então, assim, é importante saber o HDL. Se eu tenho um HDL alto, ok, que bom. Se eu tenho um HDL baixo, não é que eu tenha que me preocupar em necessariamente subir o meu HDL, mas aí talvez eu tenha que me preocupar em baixar o LDL e cuidar os outros fatores de risco, cuidar o meu peso, fazer exercício, medir a minha pressão, ver se eu não vou desenvolver diabetes. Então, é mais um indicador, não é uma coisa que a gente tenha que necessariamente se preocupar em subir o HDL. Perfeito. Exames são os exames de sangue que nos indicam só isso, os exames de sangue. Doutor, qual que é a frequência ideal para bem menos do que as pessoas imaginam, sabe? Porque eu vou falar de adultos, tá? Existem recomendações, às vezes, de dosar na infância, mas a maioria das crianças tem a colesterol alto ou não, nós não vamos dar remédios, fora esses casos extremamente raros, aí de 1 para 1 milhão que eu falei. Então, nós vamos falar assim, o American College of Cardiology recomenda a partir dos 19, a Sociedade Brasileira a partir dos 20, e estando bom o resultado, repetir em 4 a 6 anos. Aí tu vê que as pessoas querem fazer o colesterol 3, 4 vezes por ano, tendo tudo normal, tá? E aí depois reclamam que o preço do plano de saúde está muito caro para pagar. É um desperdício, tá? Então não tem essa necessidade. Não tem, tá? Agora, se o colesterol está ruim e foi iniciada uma intervenção, a intervenção pode ser dar medicamento, mudar alguma alimentação, fazer atividade física, provavelmente fazer tudo junto, tá? É diferente. Aí sim, aí talvez a gente tenha que esperar pelo menos 3 meses para ter algum impacto, 3 a 6 meses. Não vai, assim, na semana que vem esperar o resultado da mudança do colesterol. Agora, para quem está bem, não precisa ficar fazendo nem todo ano, né? Então, é um exagero, tá? Muita gente com colesterol normal. Eu frequentemente peço para os meus pacientes ali se fez o exame esse ano, se o exame está bom, a gente não repete, né? Então, é fazer esse monitoramento, qualidade de vida, né, doutor? Estilo de vida, aliás, que vai gerar uma qualidade de vida, é claro. Doutor, então fica aí esse recado para quem está nos assistindo. O colesterol, sim, tem que se preocupar. É verdade. Né? Mas também, se está tudo bem, é fazer um acompanhamento. Exato, e não precisa ser tão frequente como se pensa. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo novamente. Igualmente, aqui. Olha, achei excelente a oportunidade de reforçar uma coisa que para nós, e digo, não é uma comunidade científica médica dividida, a maioria tem convicção, tem uma certeza de que o colesterol é importante, a discussão é no nível que tem ou quando começar. O que existe é uma minoria barulhenta, tá? E essa minoria, se eles nos provarem
publicarem, ok, nós vamos mudar de opinião, mas não é o caso. Tá? Atualmente existe um consenso bem firme, bem sedimentado de que o colesterol é um fator de risco muito significativo na doença cardiovascular. Vamos cuidar de onde estamos tirando algumas informações, ouvindo, sendo orientados, né? É importantíssimo isso. E então, aqui temos um profissional que realmente nos dá todo esse respaldo e que nos mostra que temos que sim, que ter essa preocupação. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Prazer Andréia, pela recebê-lo oportunidade. novamente. Sempre à disposição.